Alô, alô, pessoal, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim trazer para vocês uma coisa que eu adoro, Pão na Chapa. Pão na Chapa é o nome de um programa que nos reúne virtualmente para que a gente possa conversar sobre os desafios do momento, o dia a dia, enfim. Sabe quando você encontra um amigo e fala, pô, vamos lá tomar um café pra gente botar o papo em dia? Ou encontra um parceiro de projeto e fala, vamos conversar sobre o projeto, vamos marcar um café? Pois é, nasceu dessa necessidade, da necessidade de eu estar próxima, de eu ter contato pessoal nesse momento de pandemia. E foi muito feliz. A primeira edição foi uma live de lançamento e a segunda edição eu compilei os melhores momentos para deixar aqui para vocês. Vocês vão encontrar aqui os melhores momentos da segunda edição do Pão na Chapa. Se preparem, falas fortíssimas e muita emoção. Espero encontrar vocês nas próximas edições. Um beijo! E aí vocês, meninas, se apresentem, tirei para o ímpar para ver quem vai falar primeiro. Se apresentem, porque vocês são assim, na minha ideia da mesa do Pão na Chapa, vocês estão na cabeceira, tá? Vão pagar a conta. Ah, meu Deus, pagar conta. Vou pagar contas do... sou Alice, eu estou aqui com 3 mulheres que eu amo muito, né, nessa roda aqui de conversa. Estou gostando muito de ouvir vocês, assim, cada uma falando. Acho muito importante que a gente consiga se unir, assim, isso não é um discurso, que a gente tem que levar isso muito a sério, a gente fica muito mais forte juntas. Cada vez mais eu vejo isso, assim, a força que é quando a gente decide se juntar, né? As mulheres se juntam. É muito bonito de ver isso, né? A tal da sororidade que a gente sempre fala, né? De poder uma estar junto da outra. No momento atual, a gente está vivendo um momento muito difícil da questão do racismo. Fico pensando o que a gente pode fazer, além de escrever textos na internet, que é o que eu me sinto fazendo um pouco, escrevendo texto, colocando foto. Falo disso com os meus alunos nas aulas, falo bastante, mas a gente precisa fazer mais alguma coisa, né? Eu sei que é um problema enorme, mas eu me sinto no momento querendo fazer alguma coisa com isso que está angustiando a gente, né? O mundo não está fácil e o Brasil está mais difícil ainda. Sou enfermeira, sou especialista em saúde mental, né? E mestre em ensino na saúde. Então, são as duas coisas que eu amo fazer, que é a saúde mental, que é a coisa que eu mais gosto, é a área que eu mais gosto da minha vida, assim. Já trabalhei em alguns serviços de saúde mental, tanto hospital psiquiátrico quanto nos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são locais que os pacientes vão fazer tratamento sem ficar internados, sem ficar isolados, né? O tratamento, na verdade, é um acompanhamento na rua. Então, a gente vai com eles no shopping, vai com eles na livraria, e a ideia é que eles possam ir sozinhos, sem a gente, tá? Essa que é a ideia. Então, eu sou muito apaixonada por isso. E pelo ensino, e agora eu estou na docência, né? Então, dou aula na faculdade de enfermagem e mais alguns cursos da saúde. Gosto muito também de ser professora. Gente, primeiro queria agradecer o convite da Sâmia, né? Estou no encontro de mulheres que estão antenadas, né, com o que está acontecendo, com a dor do outro. Isso é muito importante. Eu, contatos muito potentes, né, de trabalho, consigo executar, né, um papel assim de professora, mas não é sem ajuda, né, de pessoas como Alice, de pessoas como minha sogra, né, que são mulheres importantes na minha vida, minha mãe. Então, sempre assim, todos os papéis que eu consigo desempenhar, né, para existir como Eliane, não é sem a ajuda de outras mulheres. Não existe Eliane se não for um pedacinho de cada uma delas, né? Não é descolado de ser Eliane, né? Eliane só existe a partir desses múltiplos contatinhos, né? Pedacinhos de afeto que eu carrego, e cada etapa da vida que eu fui vencendo não foi separado dessas mulheres e muitas outras, né? Então é isso. Essa sou eu. Além de docente de enfermagem, né? Estou aí
sou mestre em ciências do cuidado. Esses títulos, eu acho que, para mim, eles têm mais valor quando eu conto a luta que foi construir isso, do lado, né, dessas mulheres incríveis que eu falei agora, com essas 3 crianças. Metade desse percurso foi com criança na barriga, né? E agora com eles, né, as meninas com 9 anos, o Isaac com 6, eu não consigo dizer, sou doutoranda, não consigo, eu consigo, né, falar disso assim, nossa, eu acima de tudo isso, eu estou com 3 crianças conseguindo ler um livro, sabe? Uma etapa de cada vez, e aí eu me sinto feliz por isso, não por esses títulos, né? Que eu acho que o título não quer dizer muita coisa. Acho que a luta de estar construindo esse caminho ele é muito maior. É isso, né? Isso é esse misto de coisas, e estou muito incomodada, muito aborrecida com todos esses crimes racistas que estão acontecendo nesse momento no Brasil. Né? E muitas coisas, né, no Brasil, no mundo, e vendo tanta tristeza, tanta gente morrendo, enfim, não sei tirar isso, não sei estar num lugar ou numa live como vocês dizendo que isso não me importa ou fingindo que não me importa, porque está me importando e muito. Né? Tá doendo, né? Está doendo quando a gente vê tudo isso acontecendo, porque a verdade, há no dentro do Brasil uma divisão enorme entre Senzala, que ainda pensa-se que é a Senzala, e a Casa Grande. Então, assim, nós temos que falar, não podemos fingir que não existe. O racismo existe e nós temos que ter conhecimento dele para podermos acabar com ele ou diminuí-lo. Né? Em tudo é assim. É como no racismo, é na homofobia, na transfobia, enfim, em tudo. É isso mesmo, tia. Obrigada. Nossa, tô emocionada, gente. É para render, né, Alice? Tem que render. Poxa. Tem que ecoar também. Eu sou a Michele, para algumas, sou quem? Sou uma pessoa que quer voltar para a liberdade, né? Acho que é igual a todo mundo. Uma pessoa que ama viajar, sou formada em administração, pós-graduada em gastronomia, mãe da Sofia, de 2 anos e meio. E estou aí com essas meninas no grupo, no Criando também, tentando melhorar as coisas para o empreendedorismo feminino em grande escala, né? Em grande parte da nossa participação. Mas eu estava ouvindo aqui, acho que era a Cristina que estava falando, né? Gente, quanta coisa! Né? Falei, caraca, quero ser amiga dela. Quero ser sua amiga. Ah, que legal! Eu fiquei pensando, gente, como é que a gente vai falar de outras coisas, né? Eu sou Tereza, tenho 74 anos, sou mãe de 6 filhos, tenho 10 netos e vou para o 2º bisneto. Tenho 11 netos e vou para o 2º bisneto. Estou aqui como uma curiosa para ouvir vocês. Fui professora bancária, estou aposentada há quase 20 anos. Tá? A minha experiência atualmente é mais como mãe, né? Mãe, avó. Tá? Estou aqui como uma curiosa, tenho 2 filhas fazendo enfermagem, então me interessou o tema e por isso resolvi participar também com vocês. Estou nessa quarentena, sofrendo como todo mundo, né? Preocupada com tudo que está acontecendo, né? E presa sem poder ver a minha família, muito triste por causa disso. Nunca vivi tanto tempo longe deles, né? Mas tudo vai passar se Deus quiser. E aí vamos em frente. É uma quarentena que virou noventena agora, né? Vai fazer 3 meses, né, que a gente está nesse distanciamento, mas eu acho que nesses 3 meses a gente, pelo menos a sensação que eu tenho, consegui evoluir tanto assim, em termos mesmo de relacionamento com as pessoas, né? Como que isso me permitiu me aproximar mais de verdade das pessoas, né? Mesmo que, porque presencialmente a gente fica muito na questão do automático, né? Você encontra ali presencialmente, que é maravilhoso também, mas nesse momento agora, desse período, eu tenho me forçado a refletir muito sobre
o significado mesmo dos relacionamentos e da importância da gente estar conectado com as pessoas, trocando essa energia, trocando essas experiências. E quero dizer que assim, a angústia que eu estava no início daquela coisa de diga quem você é sem dizer o que você faz, foi totalmente dissipada por tudo que todo mundo falou aqui. A gente não precisa ser tão rígida, né, com a gente, né? Eu tenho um pouco essa mania comigo, né? E agradecer a fala de todo mundo aqui, que me emocionou pra caramba também. Tenho 60 anos, sou aposentada da Caixa Econômica, trabalhei 29 anos na Caixa Econômica, e depois fiz concurso de novo para a Caixa, depois de aposentada, entrei novamente, né? Trabalhei 2 meses e meio e pedi demissão, porque vi, não, essa etapa já acabou, chega, né? E agora, sendo consultora Mary Kay. Então, para mim, está sendo um grande desafio, porque essa parte tecnológica, quando você estava falando aí, para mim é uma coisa muito difícil. Então, eu aqui, ó, já comecei, aqui em casa eu fui a primeira a usar o Zoom. Olha bem! Então, eu estou aqui me desafiando, fazendo vídeos, fazendo essas coisas. E estou adorando, assim. Pois é, estou produzindo, mas é lógico que também estou, assim, durante essa pandemia, muito, assim, preocupada com tudo isso que está acontecendo, né? E vamos ver aí, né, o que a gente pode fazer, procurando se superar, procurando ajudar. E é isso. Desculpem que eu não me apresentei, que eu entrei depois. Tá? Não tem problema, tudo a sua hora, né? Na hora que foi. Na hora que foi, foi. Então, a gente, né, propôs o tema desafios, porque eu acho que cada uma aqui dentro da sua fala levantou um desafio, né? Maria José falando do desafio de se apresentar, a Lilian complementou agora o desafio dela. E aí, costurando essa história de desafio, a Paula, essa semana, foi fazer uma palestra, ela vai falar melhor que eu, sobre o desafio de escolher uma profissão. A minha sogra falou das minhas cunhadas, né, que estão fazendo enfermagem, que é um desafio também para elas se colocar como quem é essa, qual é a função dessa profissão. A primeira vez que eu conversei com a Alice sobre isso, eu falei para ela, nossa, para mim enfermeiro é aquele que está de branco num hospital, né? Sim. Você vai fazer enfermagem? Eu imaginava alguém com uma roupa branca dentro de um hospital. E ela me falou de infinitas possibilidades, quer dizer, que eu não imaginava do alcance da enfermagem. A questão da profissão da enfermagem, aí trazendo para o contexto, né, do que eu tenho trabalhado, sobre como encontrar o seu caminho profissional, né? Eu fiz uma palestra numa universidade, mas acaba entrando pessoas também de várias idades, em vários momentos da vida, porque, enfim, é uma questão que a gente tem, né? Acho que vem lá do nosso processo educacional, como a gente é formado, e várias barreiras e estereótipos que vão sendo criados. Tem pessoas que passam a vida inteira procurando, né, a sua profissão ou se reinventando constantemente até, de repente, encontrar a sua. Eu lembro do comentário do Yuval, eu não vou saber falar o nome dele todo, que escreveu um livro chamado Sapiens, e numa entrevista ele comentou o seguinte: aquelas profissões, né, algumas profissões conseguem deslizar, né, pelo digital e serem ali, não digo substituídas, mas serem condensadas, resolvidas muitas vezes pelo digital. Agora, tem profissões que não são resolvidas pelo digital, ou pelo menos não que não sejam substituídas, a Paula pode complementar também, e a Michele, que falaram desse assunto na palestra, mas, por exemplo, um enfermeiro, não. É o cuidado, não tem como. Eu acho que o professor, de certa forma, ele faz o EAD, ele pode substituir grande parte da apresentação dele por modelos, por templates, por apresentações digitais, mas o que ele faz com o aluno, que é estimular a aprendizagem, o que ele faz com o aluno, que é desenvolver, não tem como ser feito pelo digital. E aí, conversando sobre isso, uma das falas
foi da Alice, eu e a Paula, vendo o vídeo, a Paula que trouxe, na verdade, essa fala, né, da Alice, que a gente não trata doença, a gente trata pessoa. A Paula quer falar sobre isso, Paula? Eu vou pegar o gancho aqui da Sam em dois aspectos. Um falando sobre as habilidades do futuro, né? Como é que a gente vai estar daqui a pouco. Tem muitos estudos apontando assim, esse crescimento tecnológico, né? O avanço nas áreas de tecnologia, mas que em um dado momento isso vai começar a declinar. E por quê? Porque os próprios robôs, programas, as ferramentas que forem criadas, elas vão ter inteligência artificial para continuar a produção disso tudo. Então, as vagas na área de tecnologia elas vão diminuir daqui a um tempo. E o que vai ser destacado um exemplo do cuidado da enfermagem, é o que é o humano, é a humanização do trabalho, né? A Alice comentou no vídeo dela, que eu achei muito, muito, muito. Falei, a gente ficou horas, a gente tem a responsabilidade de fazer a pessoa sair da situação dela, da internação dela, independente do diagnóstico e do desenrolar do tratamento, ela tem que sair mais forte. Ela pode até sair mais doente, né? Se às vezes vai agravando uma doença que não tem cura, alguma coisa que a pessoa vai para cá, mas que no final mas que ela precisa sair mais forte, nem que seja psicologicamente, né? Para passar por aquilo. E eu nunca tinha tido esse olhar também para a profissão da enfermagem. Eu fico imaginando o papel de vocês agora nesse contexto em que os familiares também não estão próximos, né, para dar força para as pessoas que estão passando pelas maiores dificuldades. E aí vocês fazem esse papel, tá com uma função acumulada, né? Porque aí vocês fazem o cuidado da enfermagem junto com a psicologia, junto com o amor familiar, né? Trazer isso de alguma forma para quem está em dificuldades. A gente conversa muito isso com os alunos, no sentido de que a gente precisa ter a escuta sensível, né? Porque, por vezes, a enfermagem ela entra num trabalho muito automático, né? De fazer procedimento, quando está falando da assistência, né? Direto ali. E aí, nosso trabalho como professora de saúde mental, eu e a Eliane, os estagiários passam por nós, né? Então, é isso, né? Eles estão quase formando e vão ser enfermeiros já para poder fazer o atendimento na assistência. Então, quando eles chegam na saúde mental, que é a nossa área, muitos deles mostram dificuldades com isso da escuta ativa, né? Eles falam, professora, cadê a seringa? Cadê o esteto? Cadê o branco? Porque a primeira coisa que a gente faz ninguém vai usar roupa branca, ninguém vai usar jaleco. E aí eles, como assim, né? Porque o branco dentro da história da psiquiatria, ainda nem era saúde mental, porque tem essa mudança, o branco, quem estava de branco eram as pessoas que puniam, né? Então, os profissionais eram quem maltratavam os pacientes, né? Porque a ideia dentro do hospital psiquiátrico era isolar e aquela pessoa ia ficar para sempre ali. Então, quem era vigilante nesse processo, quem produzia esses maus tratos eram os médicos e os enfermeiros. Então, muitos pacientes muitos morreram, né, por maus tratos, enfim. E muitos sobreviveram, que bom, mas eles têm essas marcas até hoje, que a gente está falando de década de 80, né, assim, 90 ainda tinha isso, então alguns ainda estão vivos. E aí a gente fala nada de branco, porque o branco, ele também dá aquela ideia de eu sei, você, paciente, me obedece. Então, é aquela marca que o branco promove, o jaleco, né? Bota o jaleco, eu sou o detentor do saber e você me escuta. Então, na saúde mental, a gente já começa rompendo com isso. Vocês vão ouvir, vão se apresentar, deixa o paciente falar. E aí é um desespero, porque isso a gente chama de tecnologia leve do cuidado, que é poder escutar, não tem um material para se fazer isso, né? É a escuta, é construir junto com aquele paciente um projeto terapêutico que vai nascer com ele, um encontro com ele, então com cada um tem um encontro. Então a enfermagem na saúde mental, ela precisa dessa escuta, senão ela não vai conseguir fazer nada, né? E aí eu acho que a minha fala vai por aí porque eu só consigo me ver desse jeito. Eu fiquei curiosa para saber, assim, o que toca vocês para ir trabalhar nessa área? Você acabou de comentar, os estudantes não querem ir para essa área. E vocês estão nessa área, né? São dessa área. Deve ser uma área muito difícil. Por que dessa escolha profissional, assim, nesse caminho?
com tantos desafios complexos? Olha, isso aí é uma pergunta, assim, eu fiquei muitos anos fazendo essa pergunta, assim, o que é isso? O que eu estou fazendo na enfermagem? O primeiro era essa, né? A Eliane está rindo que a gente fala disso. O que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto de fazer procedimento, eu não gosto daquela coisa muito rigorosa, né? Que eu até falei no vídeo, é uma herança que a gente tem da nossa história, né? Essa coisa mais rigorosa. Mas quando eu pisei na saúde mental, eu não sei o que aconteceu, eu falei, é aqui, bateu, é aqui. Eu quero ouvir essas pessoas, eu quero estar com elas na rua, eu quero estar com elas acreditar, né, numa forma, né, que a gente tem que acreditar que a loucura ela possa circular pela cidade, ela possa estar entre a gente, não tem que ficar atrás de um muro, isolado, né? Um aluno até falou semana passada uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele fala, professora, o manicômio é uma prisão, então, de quem nunca cometeu um crime, é isso? Eu falei, isso, perfeito, é a definição perfeita. Né? Porque a pessoa fica presa, porque ela não está atendendo aos padrões, né? Que a gente dita como normal, que na verdade ninguém é normal. E aí ela vai para lá, para o hospital, né? E aí, como que a gente vai tratar aquelas pessoas de maneira muito automática, muito fria, né? A gente só consegue alguma coisa quando a gente se entrega para aquele cuidado. Eu acho que o que me prendeu foi essa possibilidade de uma entrega, de deixar a sensibilidade aflorar. Aí eu consigo estar no trabalho, porque se eu tiver que ficar muito rigorosa, seguindo uma rotina de procedimentos, eu não consigo trabalhar assim. Mas isso foi uma construção devagar, que eu fui me vendo enquanto enfermeira, ali a cada encontro com os pacientes. Hoje a minha relação com a enfermagem é outra, né? Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, assim, mas passei muito tempo sem entender o que eu fazia, quem era eu. Tem horas que eu falava, gente, será que eu tinha que ter feito sociologia, sei lá, alguma coisa desse tipo? Mas não, hoje eu entendo. O meu lugar de enfermeira, né, na saúde mental, ele foi se traçando muito, claro, tem um coletivo, mas tem uma coisa individual que eu construí ali. Mas eu acredito muito que quando passar esse momento mais tenso, mais duro, mais profundo que a gente está, muitos de nós vai precisar rever algum das suas ideias, do seu posicionamento, não só com relação a si mesmo, mas como a Maria José falou lá no início, a saúde desses relacionamentos que a gente tem dentro de casa, como a gente está se relacionando com o trabalho, como a gente está se relacionando com as outras pessoas ali fora. Uma ideia, assim, eu não tenho formação em saúde mental, poucos escolhem a saúde mental. Isso que a Alice fez é uma escolha que não tem glamour. Depois da universidade, eu caí na prática, diferente do percurso da Alice, que ela teve uma escolha, né, um debruçamento de desejo, que a gente chama. Para mim foi o contrário, né? Tipo assim, não sei o que fazer, caí de paraquedas por uma questão de trabalho, e é isso que é para mim. Eu não consigo deixar de falar disso. A enfermagem, ela tem cara, ela tem classe e ela tem cor, né? Eu sou uma mulher branca, talvez, né, uma mulher não branca, né, como costumam dizer, né? Mas eu não sou uma mulher negra, né? Mas a gente sabe agora onde estão as mulheres da enfermagem. Nesse exato momento que a gente está conversando, né, 80% da enfermagem são mulheres, né, e 60% são mulheres negras. Né? Então, assim, eu e a Alice, a gente não representa a nossa classe. Isso só para vocês terem um pouquinho de ideia do que é, porque assim, eu e a Alice, a gente, para estar em contato com vocês, a gente saiu da representatividade da mulher negra. A gente não as mulheres negras não estarem em contato com vocês, tá? Porque são mulheres que agora trabalham em 4, 5 empregos, que são mães de 4, 5 filhos, que são mães sozinhas. Essa é a enfermagem. A enfermagem não é eu e a Alice. Tá? Então, eu e a Alice, a gente é o topinho, 1% das mulheres não negras, né? Que não somos negras, que conseguimos estar dentro, e, tipo assim, dentro da saúde mental. Então, a Alice, ela né? Ela está destoando de tudo isso, porque é uma mulher, né? E ela escolheu a saúde mental. Então,
o nicho vai se fechando. É bem, sabe? É bem difícil de falar disso, assim, por enquanto eu consigo falar, né? Me toca disso, de falar assim, eu só consigo falar disso de um lugar de resistência. Eu tô nesse lugar, né? Mas eu não falo por elas, eu não posso falar por elas porque eu não experimento o dia a dia do que é ser uma mulher preta da comunidade que é enfermeira. Eliane, você está falando uma coisa, você está falando da representatividade da mulher negra ou da mulher preta, como se quiser falar. Você está falando desses desafios, desse lugar. E, assim, acho que você pode sim falar sobre isso. Eu não lembro agora em que live, se foi em live, se foi em conversa, a gente falando que talvez a gente não seja o lugar, não tenha o lugar de fala, mas a gente não pode ter o lugar de cala, que é o que você está exercendo agora, sem né? dúvida. Sem dúvida. Eu só estou trazendo, assim, porque assim, a cara da enfermagem não é eu e a Alice. Só para a gente poder deixar aqui amarradinho. Gente, não é porque eu tenho muito orgulho disso, mas as minhas irmãs enfermeiras, elas estão... Entende isso? Para mim é muito difícil falar disso. Mas a Alice traz a história da enfermagem quando ela fala da mulher, da cuidadora, né? Assim, por mais que talvez vocês representem, eu não estou aqui contradizendo o que você disse, não, sabe? Estou aqui dizendo que não por essa sua fala de hoje, mas pelo seu vídeo, pelo vídeo da Alice, pelo tom como vocês trazem, a gente consegue perceber quais são os desafios, as ranhuras da história da enfermagem e de como vocês chegam até aí. Né? Se foi uma escolha a questão da saúde mental, eu acredito que as escolhas pela saúde mental sempre foram raras, eu não sei, né? Assim, acho que as pessoas acabavam caindo ali dentro, né? Será que hoje, depois dessa pandemia, as pessoas vão começar a olhar para isso com outra... Por isso que eu perguntei da saúde mental e saúde emocional. Será que hoje, vão começar a olhar com mais cuidado para isso, né? Com mais necessidade para isso? Será que a gente vai começar a olhar para as mulheres que estão na linha de frente, que são negras? Isso que eu queria, era isso que eu queria falar. Será que a gente vai bater palma o ano inteiro? Ou só nesses meses de isolamento? Não, ela está atrelada. Nós somos hoje o efeito dessa história. Então, por que se tem enfermagem hoje? Porque precisou se dividir a classe. Existe um homem hétero branco que ocupa um lugar de poder. E é ele que dá o diagnóstico, e ele não é o médico, é o lugar e é a ciência. Quem são as enfermeiras? As subjugadas mulheres pretas, sabe? E que sempre serão. Sim. E não é porque eu e a Alice, a gente está aqui, e eu tenho muito orgulho, muito, muito mesmo. Eu só preciso esclarecer isso, porque assim, senão a gente já começa o fio falando da enfermagem, desconsiderando nesse momento que a gente está passando. Eu não posso, tem que ser radical. Eles estão cuidando do Covid há 2, 3 plantões. São essas mulheres. E assim, eu não tenho como deixar de falar disso, porque é o desafio do momento da profissão. Por favor. Não, por favor. É o desafio. Você falou assim, da saúde mental. Não se separa. Saúde mental e corpo é uma coisa só. Isso, então a gente não separa. Claro que dentro da ciência a gente tem as ramificações. Mas o olhar da enfermagem é a primeira coisa. Não tem separação. A gente não estuda separado. Que a Alice pode dizer também da experiência que é cuidar da equipe, né, Alice? De outras mulheres, outras mulheres negras, né? E a gente sendo assim, de classe média, numa postura de chefia delas, né? Acho que isso diz um pouco do nosso lugar também, né? O quanto a gente ocupou esse lugar na enfermagem, né? De uma certa separação de classe mesmo, né? Sim. Não é à toa que a gente estudou na UF, não é à toa que a gente mora onde a gente mora, né? Sim. Acho que a gente tem que situar isso. Sim. Vocês puderem falar também da relação de construção de equipe com elas, né? Porque aí tem todo um preconceito que deve ter, né? Para lidar com tudo isso, como se aceita também por elas e elas. Isso que a Eliane tocou, que vocês estão tocando, é um ponto importante, assim, que eu lembro que quando eu fui residente, cheguei no hospital, né, cheia de ânimo ali, achando que ia mudar o mundo, né? A gente chega assim e aí
chega dentro de um hospício, né? Então é isso que a Eliane falou, né? É um lugar escuro, é um lugar que tem um cheiro, a gente até um cheiro, sofrimento, né? Cheiro de dor. Acho que é estranho falar de que dor tem cheiro, mas dentro do hospital psiquiátrico parece que a dor tem cheiro. A gente sente a dor pelo olfato. Quando você pisa, aquilo já marca, né? E aí tem todo o sofrimento dos pacientes, né, que estão ali, e tem a sua equipe de enfermagem, que você olha e tem que estar de cara com aquela equipe, que às vezes está ali há muitos anos, né? E aí a nossa ideia hoje em dia não é ter o hospital psiquiátrico mais, é que esses pacientes possam estar na rua, nos CAPs, né, cada vez o hospital menos ali à frente disso. E aí, às vezes, você tem esses profissionais e você tem um trabalho com eles ali também no dia a dia para romper com essa visão ali da instituição total, a instituição que dá conta de tudo, né? E é o que a Eliane falou, tem um trabalho que é de conquista diária com a sua equipe mesmo, assim, de você mostrar que eles têm voz, né? E aí eu lembro que na minha residência, junto com a enfermeira do setor, a gente criou um grupo, na verdade eram grupos diários de meia hora, para a enfermagem se reunir, porque dentro do hospital a gente tem equipe de enfermagem, psicologia, serviço social, médico. E aí, o que acontecia? A gente se reunia com a equipe de técnicos de enfermagem, né, para eles falarem do trabalho. Porque a queixa deles era que ninguém ouve a gente. A gente faz trabalho automático, a gente faz banho, medicação, e aí ninguém quer saber da gente. Então, o trabalho foi assim. Então, vamos sair meia hora do posto de enfermagem. A equipe multiprofissional vai ocupar o posto de enfermagem. Então, também foi um desafio conversar com psicólogo, com médico, com assistente social, que eles ficariam no posto de enfermagem, né? Naquela meia hora também teve isso. E a enfermagem ia sair do posto, ia largar a chave, né? Larga a chave aí. E aí a gente ia para essa meia hora de conversa. Então, no início foi extremamente difícil, porque uns adoravam, né? Uns iam ali para reclamar do outro lá, psicólogo e tal. Eu falei, gente, a gente está aqui para falar, vamos falar dos pacientes, vamos falar das dificuldades, como é que é o trabalho. E aí foi muito difícil no início, porque e aí veio a parceria, né? Mas é um trabalho de insistência mesmo, porque de apostar naquela pessoa, apostar naquele cuidado cheio de sabedoria que ele tem, que é isso que a gente falou, né? Diploma nenhum vai garantir isso, doutora, pós-doutora, ele está ali no cuidado diário com o paciente, né? Ele sabe muito daquele paciente. E aí a gente pode ir ouvindo, estando juntos, né? Acho que tem uma postura também que a gente tem que ter de simplicidade, que é não chegar mandando em tudo, né? Às vezes tem uma situação, por exemplo, um procedimento técnico. Eles são técnicos de enfermagem, eles sabem fazer com muito mais sabedoria que a gente, muito mais. Então, por que eu tenho que ter vergonha de falar para ele? Olha, eu só fiz isso uma vez na minha faculdade, me ajuda? É você poder o tempo inteiro se deixar o outro aparecer mesmo. Mas é difícil, né, Alice, sair desse... Porque, não sei se vocês conseguem perceber essa fala que eu trouxe, porque a gente reproduz dentro do hospital a diferença marcada do homem hétero, branco, e aí vai descendo o campo das mulheres, as assistentes sociais, né, as enfermeiras. No campo da saúde mental, pode parecer, né, uma coisa que escapa, tem muito homem, cuidado, é porque mulher não serve, porque mulher não tem força. Isso entende? Como é que a descaracterização do trabalho feminino, ela serve hora e hora ela não serve. Então, para trabalhar na maternidade, para trabalhar não sei aonde, enche de mulher. Na saúde mental, por quê? Doido bate, porque maluco pode fazer isso, tem que ter força. Força a gente usa o trabalho masculino. Tem uma certa segregação. Então, existe o trabalho do médico, né, os psiquiatras na saúde mental, nas outras áreas, o neurologista, né, enfim, todas as especialidades. Em cada lugar desse, existe a reprodução dos nichos das classes. Então, tem o trabalho na saúde, ele é dominado por mulheres, mesmo dentro, né, da saúde mental, por exemplo. A gente ocupa, quando uma mulher ela ocupa um lugar de gestão, né, aí ela serve para organizar, ela serve para, né, para ter um cuidado, porque ela é cuidadora, é muito maternal, sabe? Então, a gente é usada nesses termos, tá? Mas o que eu acho que a gente reproduz e é difícil, isso, imagina a Alice, né, novinha, 27 anos, chegar nesse lugar e ter que modular o exercício do poder dela. Porque não é uma mulher negra, não representa
quem ela está chefiando, porque são homens e mulheres negros, pobres, que trabalham em outros lugares e que já estavam ali antes dela nascer. Então, tipo, a Alice, né, e eu na época estava na gestão, estava na coordenação, né, nessa época não, que a Alice estava na residência, mas depois a gente trabalhou junto, e eu estava nesse lugar, né, nova também, ocupando um cargo de coordenação, não represento a classe deles, não represento a raça, nada. E aí, como que a gente modula esse poder para, primeiro, se aliar a essas pessoas sem levar para o lado, nossa, que gente irritante, que gente que não obedece, porque é fácil cair nisso, né? Porque tipo, a gente fala qualquer coisa, é isso, né, Alice? Ah, que chata, saiu da universidade e tá querendo mandar na gente. Mas entende que desse povo é tirado tudo? E que a escolha pela enfermagem não foi uma escolha, foi a única possibilidade, eles se agarraram àquilo ali e eles estão produzindo um cuidado que muitas vezes, né, quantas vezes eu falei para a Alice percebe que eles se aliam mais aos usuários, aos pacientes, porque em comum, o que eles têm em comum? A cor, o pagode, a macumba, o culto, sabe? É diferente do nicho da classe, né, dos enfermeiros-chefes, dos médicos, não tem comunicação cultural, sabe? Como é que a gente fala disso? Você chama uma pessoa para reunião, alguém para falar, eles não estão acostumados a falar, eles estão acostumados a ouvir, obedecer. Não tem voz, né? Então, tipo assim, o desafio que eu acho hoje, assim, primeiro, isso que vocês fizeram, né? Você não sabe o orgulho que eu senti. Tipo assim, nossa, elas querem saber do trabalho do enfermeiro. Poxa, é verdade. Né? A Alice tem certeza que eles querem saber do que a enfermagem faz. A Alice falou, acho que é um projeto legal, que a gente pode ir lá falar. E eu tenho muito cuidado com isso, Sâmia, por isso que no início eu cheguei a falar assim, eu e a Alice a gente não representa, não é que a gente não possa falar, a gente fala, a gente está aqui, mas que isso possa deixar marcado isso, sabe? Deixar marcado que a enfermagem, ela veio, né, de uma cultura, um efeito do processo de escravidão do nosso país. Ela, apesar de ter sido formulada, né, por pessoas, né, a Florence, todo mundo conhece, a história não é bem assim. Antes da Florence, as pessoas sabem que o cuidado com seres, com pessoas que estavam doentes já existiam. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa agora para o doutorado justamente sobre a minha profissão e eu estou sendo impactada com a história da medicina. Foi roubada das mulheres curandeiras, sabe? Foi roubada. As mulheres em tudo quanto é lugar no mundo, na Índia, na China, antes daqui da colonização, sempre existiram mulheres curandeiras, sabe? Curandeiras que são as bruxas, né, que fomos queimadas vivas, as mulheres pretas, as donas que hoje estão resistindo aí, donas de terreiro, sempre foram a gente curou. Só que o que serviu na época dessa dominação, de colonização, foi o cuidado. A gente acabou encaixando nisso de cuidado porque a cura foi nos roubada. A cura passou para o médico que faz a cesariana, sabe? O homem branco que reproduz o estereótipo da ciência. Então, a cura ficou na mão de uns, poucos, e que ganham dinheiro, porque é a classe econômica que domina, é a elite. E o cuidado, que é mulherzinha, que é maternal, que a gente é da nossa natureza, né? Já que a mulher serve para isso mesmo, sobrou para a enfermagem. E aí, assim, cara, é uma resistência dizer que isso é ciência. Porque, assim, vocês não são enfermeiras e vocês cuidam. Sabe? Qual é a diferença de todas nós aqui no conceito cuidado? É diferente, é difícil dizer isso. Então, o que me autoriza enquanto cientista? Né? Já que o cuidado é de todo mundo. Então, por que eu não posso assumir que eu curo alguém? Porque isso é de dominação masculina, simples assim. A dominação da ciência masculina, ela é dos homens cientistas, homens brancos médicos. Sabe? A medicina, ela pode ser feita por mulheres. Sim, estou dizendo no campo, né, conceitual, né, o campo da medicina, o campo, não o lugar do médico, mas o campo, ele é dominado por homens brancos. E homens que sempre foram elites. E para a gente sobrou o cuidado, sabe? O cuidado que é de todo mundo. Então, até isso a gente tem que ficar discutindo, dizendo o que é ciência, o que não é.
muito próxima desse acesso, assim, roubaram o nosso dom de curar e nos tiraram, nos desconectaram da nossa intuição feminina, né? Isso, exatamente. Hoje a gente percebe, né, o quanto que existe um movimento crescente de mulheres querendo se reconectarem com essa intuição feminina, né? Com esse poder mesmo da intuição feminina, que é exatamente isso que a Eliane está trazendo, né? Que é o poder da cura mesmo. Se a gente dá aula sobre isso, a gente tem que explicar que a enfermagem ela é do cuidado, né? Só que quando você fala disso, quando a gente para pensar, peraí, então isso é uma briga de foice, porque o médico prescreve cura, tratamento, e a gente prescreve cuidado. Oi, sabe? Tem uma coisa assim muito, muito grave na enfermagem que a gente se respalda. A Alice sabe disso. A gente escreve muito dizendo não é sobre a clínica. A gente não diz sobre o paciente. A gente diz assim, olha, eu não ultrapassei esse limite, tá? A escrita da enfermagem é assim, eu fui lá, eu fiz até aqui, daqui para lá é de dominação médica. A gente tem que ficar o tempo inteiro, 80% do nosso trabalho é ficar dizendo que a gente não ultrapassou o limite. Sabe por quê? Porque é o tempo inteiro no dedo na cara dizendo, fique onde você está. Coloque-se no seu lugar, né? Isso é eticamente respeitado, porque o nosso código de ética, ele vai autorizar isso dentro da ciência, entende? Não é uma coisa de luta assistencialista, não, é um campo produzido. Olha, o enfermeiro só pode fazer tal coisa se tiver prescrito. O quanto vocês duas entendem que esse pseudo-reconhecimento que a gente aqui de fora, né, esses agradecimentos, essas palmas, isso pode trazer alguma mudança para a classe, não só na questão salarial ou de condições de saúde, de trabalho, mas a questão da valorização da profissão, de como estão se olhando, do quanto hoje um entendimento maior entre a classe médica e enfermeiros, ou paciente e enfermeiro, né? Como é que vocês enxergam isso assim daqui para frente? Fala aí, Alice, já falei muito. Nossa, mas é difícil responder isso. Porque a gente hoje, assim, eu como dando aula, eu fico pensando assim, gente, eu queria que alguém batesse palma, talvez seja o ego falando. Eu queria que todo mundo, às 8h30, batesse palma na janela para os professores, porque eu só escuto crítica. Os professores estão se virando para poder se adaptarem a esse novo meio, né? Para serem acolhidos também, tanto pela instituição de ensino, quanto pelos alunos, pelos pais, enfim. Aí eu estou falando de mim, assim, dessa percepção que eu tenho. Eu espero que quando acabe tudo isso, ao invés de críticas a respeito do que não foi bom esse ensino à distância, que eles sejam acolhidos ou que o ensino passe a ser híbrido. Eu não sei, enfim, eu tenho algumas expectativas, umas desesperanças e algumas esperanças. Né? E vocês dentro dessa expectativa, Sam, eu não sei se eu consigo jogar muito, falando pessoalmente, né? Jogar muito por um momento da pandemia, uma mudança depois, enfim. Eu acho bonito ouvir as palmas, eu sempre me emociono, mas a minha expectativa é muito mais na formação, né? Na formação de quem está agora, com os alunos que a gente está agora, por exemplo. Claro, em quem já está, né? Mudar a postura, mas eu acho que tem que ter uma mudança nossa, né? Assim, acho que tem que ter uma mudança nossa de postura, de não aceitar mais qualquer coisa, né? De não aceitar ganhar R$800 para trabalhar mais de 30 horas, assim, não ter lugar. Tem, por exemplo, hospitais que têm quartos de descanso para os médicos e não tem para enfermagem, hospitais privados. Não, a enfermagem não tem quarto de descanso. E aí, ok, vamos aceitar porque a gente precisa de trabalho, né? E aí as coisas, eu acho que essa mudança vai também, é claro que a pandemia vai mudar, está ganhando visibilidade, eu acho que tem isso, mas eu acho que precisa ter uma mudança mais da gente, na nossa situação. E aí eu vejo os alunos, eu acho que a Eliane percebe isso, né? Os alunos, eles estão com uma cabeça assim, muito diferente, eles vêm questionando muitas coisas. Professora, como assim não tem quarto? Por que as pessoas estão aceitando isso? E aí eu vejo que eles pesquisam, eles querem saber, eles discutem a questão do preconceito. E eu acho que é através do nosso
conhecimento, do nosso estudo, da nossa dedicação, que a gente vai garantir uma mudança nesse sentido, assim, de se afirmar no sentido enquanto ciência, enquanto profissão. E aí tem uma questão que eu falei até no vídeo, que eu aposto muito para a enfermagem, que é a educação em saúde, né? Que é a área que eu acho que a gente está avançando muito, ocupando espaços, né? E essa educação em saúde, ela é para além do hospital, né? Ela é nas escolas, ela é em empresas específicas que convidam enfermeiros para poderem falar sobre temas desde, sei lá, tabagismo até depressão, suicídio, né? E aí a gente tem ocupado esses espaços, os convites têm aparecido, né? Eu já fui convidada para fazer uma palestra numa empresa de ônibus grande aqui no Rio, para falar sobre IST, que agora a gente não fala DST mais, a gente fala infecção sexualmente transmissível, para falar sobre IST para os motoristas. E aí, assim, né? Então, assim, os enfermeiros e enfermeiras estão ocupando esse lugar de educadores em saúde. Eu acho que é uma frente que a gente muito forte para a gente. Eu não sei, eu sinto isso muito forte, assim. Claro que todo mundo pode fazer isso, todos da área da saúde, mas eu acho que a enfermagem tem se apropriado muito disso, assim. Esse espaço é meu. E aí eu e a Eliane, a gente leva, né, os alunos para a rua. A gente costuma levar, porque a gente fala, não vamos fazer educação em saúde só dentro dos pátios da faculdade e do posto e do hospital, não. A gente vai para frente das barcas, vocês vão orientar a população sobre Outubro Rosa, então vamos falar sobre câncer de mama na rua. E aí os alunos vão, a população chega, pergunta, os moradores de rua chegam. E aí eu acho isso muito vivo, muito potente para a enfermagem. Assim. Eu acho que tem isso, de ficar perto das pessoas. Então, acho que a pandemia pode trazer uma mudança assim, nessa questão da visibilidade, né? Porque, por exemplo, meu pai, ele fala para todo mundo que a filha dele é enfermeira formada. Ele fica todo orgulhoso dizendo assim, a minha filha é enfermeira formada. Eu falo, pai, todo enfermeiro é formado. Alice, mas todo mundo é enfermeiro no hospital? Ele mesmo fala, todo mundo é enfermeiro no hospital? Eu falei, não é todo mundo que é enfermeiro. Para ser enfermeiro tem que ser formado. Então, eu acho que as pessoas estão começando a entender. Enfermeiro né? Ele fala isso para todo mundo, eu até deixo ele falar, mas assim, acho que essa visibilidade sim, mas as mudanças de condições de trabalho, estruturais, isso vai mudar muito com a nossa mudança mesmo. Isso não vai vir de fora, sabe? Eu acho que vem eu acho, Alice, tem isso que você está falando, mas tem uma coisa, por exemplo, que dá notícia para a gente. Esse encontro que a gente está fazendo aqui agora. Né? Tem uma mudança subjetiva colocada pela pandemia. Que as pessoas estão sabendo o que é o profissional enfermeiro, né? Primeiro, assim, jornal nacional, né, botar enfermeiro para falar, todo jornal está botando uma enfermeira para falar. Isso são mudanças micro, né, que vão mudando subjetivamente. Por que eu estou falando disso? Porque a luta por a classe, né, a gente quer mudar de classe, a gente quer... Isso tem a ver com a formação, né? A formação do enfermeiro é uma formação tacanha no sentido, não é a faculdade que é menor, o tamanho, não é isso não. É tacanha no sentido que é tirado, né, dessa população que escolhe a enfermagem, é tirado culturalmente oportunidades que são dadas a outras pessoas que estão em outras classes. A enfermagem não vai a cinema, a enfermagem... Não tô desvalorizando cultura em detrimento da outra. Eu estou falando assim, o tipo, né, de discussão que coloca a gente na política, discutindo direitos, ela tem a ver não com a formação acadêmica, ela tem a ver com o grau de investimento que você tem, né, num certo sentido cultural da política. Então, se a política aparece para mim apenas como um nome partidário, existe uma certa alienação. Então, tipo assim, o que da população da enfermagem a gente pode dizer que a gente conhece de política, de luta por direito? Não tem. A gente não tem formação em educação no sentido geral, né? Então, por exemplo, eu estou começando a pensar sobre a minha profissão e fiquei pensando, né, assim, o quanto que, por exemplo, eu e você, Alice, a gente impacta essas pessoas na formação, porque a gente leva eles para dentro do museu. Pessoas que nunca pisaram no museu. Eu não estou dizendo que a cultura de ir a museu é mais importante do que a cultura do funk. Não é isso.
O problema é que, para um efeito de política, a gente precisa incluir essas pessoas nesse tipo de discussão, né? Se a gente fica no nosso nicho discutindo sobre política pela vida daquelas pessoas, isso não é fazer política de inclusão, né? Então, tipo assim, como que a pandemia pode ajudar? Eu acho, né? Um monte de blogueira, enfermeira aparecendo, né? E vai aparecer o português errado, vai aparecer a escrita errada, né? A defasagem de uma formação tacanha, disso que eu estou dizendo, né? Fica escrachada a diferença de classe, assim, a gente não sabe escrever, porque a gente foi formada, né, no segundo grau, ruim, escola pública, a gente é formado de escola pública foi o quê? O tempo inteiro tirado da gente a oportunidade dos direitos de educação. Então, a enfermagem lá na frente são essas pessoas, né? E dessas pessoas são tiradas o direito de ser incluídas na política, no sentido de discussão do direito. Então, como é que a gente faz uma profissão potente? Né? Então, uma coisa que eu estou percebendo é a inclusão de enfermeiros nessas rodas. Por exemplo, eu estar aqui numa roda de mulheres falando da minha profissão. Isso é uma coisa muito bonita, né? Uma modulação subjetiva. Eu quero agradecer muito por isso e fazer um pedido. Para além, né, de mim, da Alice, que a gente pudesse expandir não apenas a enfermagem, tá? Mas todas as mulheres que possam falar melhor sobre cada... Por exemplo, eu fiquei pensando, será que eu convido as minhas amigas negras, enfermeiras, para participar desse, né, desse café lá? Eu fiquei pensando nisso, na padaria, sabe? Fiquei pensando nisso, porque assim, eu tô aqui falando por elas, né? Não uma questão de representatividade, não é isso. Mas é uma questão assim de incluí-las nas discussões políticas, sabe? O quanto que a minha amiga está... E exatamente o curso de enfermagem faz parte dos meus alunos. Eu dou aula para enfermeiro, para estudantes de enfermagem, para médicos, né, estudantes de medicina, nutrição, psicologia, enfim, lá em Macaé são medicina e enfermagem. E eu tenho uma admiração pelo pessoal da enfermagem, né? Tanto das meninas quanto dos rapazes, que também tem rapazes, mas a grande maioria são meninas. Eu tenho uma admiração enorme por elas, que vêm de longe, vêm com dificuldade, ficam durante o recreio, né, esse tempo de entre as aulas, vendendo um docinho, vendendo uma coisa para fazer dinheiro, para terem como se sobreviverem. Né? Embora ali seja de graça, mas elas têm tanta coisa, tanta despesa nisso, naquilo. Eu tenho uma admiração enorme. Eu fico revoltadíssima quando eu vejo dentro do governo dizer que os estudantes só querem fumar maconha, só querem não sei o quê. Eles não têm ideia do esforço que esse pessoal faz para estar estudando e para depois estar se colocando em prol dos demais. Entendeu? Então, acho assim, que eu tenho muita admiração por cada aluno, por cada menina que está ali. Né? Eu dou, inclusive, tem aulas à parte, cursos que eu dou, que junto com a minha amiga e doutora Cássia Tavares, em que nós fazemos, então, dentro desse projeto, inclusive voltados para a saúde e de como tratarem os LGBTs. E muitas vezes não é que eles sejam doentes, mas eles ficam doentes e muitas vezes não sabem tratar como deveriam, né? Com o respeito que merecem. Então, eu dou aula e muitas vezes em horários que eles não eram nem para estar lá. E o pessoal está gostando e se dedicando. Então, eu tenho uma admiração muito grande e acho que o trabalho que eu vejo, a dedicação, acho que vai valendo, vai se sobrepondo, né? Ultrapassando, enfim, as dificuldades que tem de leitura, que a gente vê, que a gente sabe que tem. Né? Estão numa universidade, mas você percebe uma série... Mas vai vencendo isso tudo. Né? Elas vão vencendo pelo esforço. É um esforço grande que é feito.
sabe? Então, assim, acho que a pandemia vai melhorar? Acho que sim, em termos disso sim. Mas enquanto nós tivermos governos que não deem o valor, é igual o que você estava falando, Samia, nós professores somos muito pouco valorizados, né? Nossa, então, pois é. Nós precisamos é que nos deem esse valor à enfermagem, valor ao psicólogo, eu sou psicóloga, valor, também passo por N questões com os médicos, N questões como mulher, também como teóloga, enfim. Então, eu só quero dar parabéns à Eliane, à Alice, né, pelo trabalho que vocês fazem. E eu estou aprendendo muito com vocês, como eu aprendo com cada aluno. A ideia original dessa história aqui, de ter a Alice e a Eliane com a gente, a princípio era para um outro trabalho, um outro projeto chamado Papo de Conexão, para que a gente pudesse conectar as pessoas, as gerações, as profissões, e aí aprendendo uma com as outras. O Papo de Conexão é um projeto que ainda está guardado, mas o Pão na Chapa, ele acabou vencendo, ganhando, porque é para ser isso, é uma mesa mesmo aberta, onde a gente possa falar, e todo mundo falar e contribuir. Então, quando a Eliane fala assim, é muito bom estar aqui com a Alice, eu fico muito feliz de saber que vocês queriam ouvir a nossa história, né? Nossos desafios, nossa profissão, nosso dia a dia, e fiquei pensando, será que eu chamo? Por favor, chame quem você quiser, né? Agora que você já conhece a mesa, na próxima vez que a gente venha se reunir nessa mesa aqui, nessa padaria, que cada um escolha o seu lugar, que venha para falar. Eu acho que é um lugar... o Pão na Chapa ganhou porque ele é democrático, porque ele é para isso, né? É para que todo mundo fale, para que todo mundo se expresse. Eu sou uma otimista, não ingênua, mas otimista. Eu acho que essa pandemia trouxe, sim, uma oportunidade gigante para que a gente repense as coisas que a gente está falando, que a gente está fazendo, o que a gente está entregando para o outro, né? E no começo eu fiquei com um pouco de vergonha de dizer, quando eu associava a imagem do enfermeiro a um jaleco branco, que agora eu já entendi que não tem que ser branco, dentro de um hospital, que eu já entendi que transcende, que pula os muros dos hospitais, na enfermagem, pela história que eu assisti no vídeo, vocês falando da história da enfermagem, pelo estudo que a Irene está fazendo no doutorado, do que é a profissão dela, assim, a gente começa a ficar atento a como a gente recebe esses profissionais, né? E aí eu vou falar do professor. Eu queria dizer, com muito respeito que eu tenho a cada uma que está aqui, pela profissão, por tudo que exerce, que eu aprendi hoje. Talvez nós tenhamos um pouquinho cada uma aqui tem um pouquinho de enfermeira, né? Porque foi o que você trouxe na sua fala, Eliane, assim, do que a gente é, a questão da intuição que a Maria José trouxe, e dizer que, de certa forma, pelo menos da minha parte, na minha família, com relação às minhas filhas, ao pouco de influência que eu posso ter ao meu redor, ao meu entorno, aos meus amigos, na hora que eu for falar da enfermagem, eu vou falar com outro cuidado, com outra reverência, com outro amor, em respeito a vocês que estão aqui há 2 horas, em respeito a todas as mulheres, aos 80% de mulheres, aos 60% de pretas, negras, que estão aí exercendo, as pessoas que estão necessitando hoje não só de palmas na janela. Por favor, batam para os professores também, só uma dica. Mas que batam palmas na hora de votar, que batam palmas na hora de escolher a maneira como vão, né? Que as minhas cunhadas possam ter uma carreira de enfermagem digna, com professores como vocês, que possam efetivamente trazer um pouco de valorização, de reconhecimento do trabalho que elas fazem, independente do título. É nisso que eu acredito. Cada vez que, assim, cada coisa que é trazida acaba gerando, parece que é uma luz que se acende dentro da nossa cabeça e vai conectando com tantas outras coisas, né? Eu queria falar sobre 2 coisas, né? De um insight que me veio agora quando você tocou nessa questão da dona de casa, né? Que tinha que ser uma atividade remunerada, né?
por que a gente fala que a dona de casa tinha que ser uma atividade remunerada, né? Porque cai só em cima da mulher, né? Na verdade, é uma ficha que me caiu aqui nessa quarentena, a casa é de todo mundo, né? Sim. A casa são pessoas que vivem na casa, né? E por que a gente traz isso só para a gente, né? Esse olhar essa diferença do olhar, né? Que a gente acaba criando, eu falo da minha experiência, assim, acabo criando minha filha também com esse tipo de coisa, de não levar para ela essa importância, de trazer tudo para mim, de ser muito controladora. E por que a gente, a partir de então, a gente não desenvolve nas pessoas que todo mundo que mora na casa precisa contribuir para a casa funcionar, né? Quando a gente fala, eu sei que tem gerações diferentes aqui, realidades diferentes, né? Mas a gente trazer também essa percepção de que todo mundo tem que cuidar um pouquinho de um pedacinho também, né? Para não sobrecarregar, né? Quando a gente fala que é remunerada, e aí eu peço licença para falar aqui, que tinha que ser remunerada, eu acho que a gente está reforçando, sabe, Sâmia? De que tem que cair realmente tudo em cima da mulher. Não sei se vocês concordam, é uma coisa, eu estou viajando, né? Que tem que cair efetivamente em cima de uma pessoa só. Comprei um livro, eu ouvi falar sobre um livro, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, é Mulheres que Correm com os Lobos. Nossa, eu ia falar agora. Eu ia também falar dele agora. Ótimo, excelente. Pois é, e é justamente falando dessa questão, né, desse resgate da mulher selvagem, que a primeira vez que eu escutei sobre isso, falei, nossa, resgate da mulher selvagem traz pra gente uma coisa de agressividade, né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo o que era isso. É resgate realmente da intuição feminina, do dom que a gente traz com a gente, das possibilidades, da força que a gente traz com a gente. Ia falar da Michelle, mas a Michelle acabou saindo. Mas é que a gente vai perdendo também com os nossos estudos, com os nossos excessos de títulos que a gente está falando aqui, né? E aí tinha coisa como acontecer com uma técnica, Eliane deve saber quem é do hospital que a gente trabalhava, uma técnica bem antiga. Ela conseguia coisas com os pacientes que ninguém com diploma nenhum conseguia. E tinha uma coisa intuitiva neles, que a gente percebia, nesse cuidado desse técnico de enfermagem, que ninguém conseguia abordar paciente, não conseguia avançar nos casos, e eles conseguiam. Então, eu acho que a gente... Pode falar, pode falar. Não, a gente vai matando essa intuição, enquanto mulher mais ainda, né? Eu acho que tem isso. Mas tem um negócio que a gente vai perdendo também, assim, a gente vai deixando de lado, né? Assim, a gente vai... Eu ia falar disso, assim, eu acho que ao longo da via, né? Ao longo da vida, ao longo da via, a gente vai escutando, como Maria José falou, tanto barulho externo, que a gente vai passando uma demão. Sabe? Aí passa uma demão aqui, a tinta tal, a tinta tal, a tinta tal. Daqui a pouco a gente está se invernizando tanto. Eu estou fazendo uma analogia com essa questão dos títulos, né? Do salto, o salto, porque somos mulheres aqui e tal, da altura, de você olhar de cima para baixo, assim, e a gente perde o que a gente... na verdade, não sei se a gente se perde da criança que está aqui dentro. Eu sempre falo disso, eu sempre volto nesse assunto, porque para mim isso é muito significativo. Eu tive uma experiência recente de contato com a minha criança mesmo, assim, interior, muito forte. E eu percebi o quanto eu preciso falar disso todas as vezes que eu estou em algum assunto que me traz essa questão, né? O quanto a gente desaprende a ser criativo, desaprende a ser gentil, desaprende a ser honesto, desaprende a ser transparente. E talvez esse sujeito aí, com uma intuição, com um jeitão assim, mas que tinha um acesso, se conectava com outras pessoas, ele tinha menos camadas de verniz, né? Ele não estava tão mascarado. A gente também tende a... Hein, Sâmia? Oi, tia. Sâmia, a gente também tende a reproduzir o masculino. A gente não coloca e vai assumindo lugares que o pertencia, né? E que a gente também está ali. É muito comum que a gente comece a deixar de ter contato consigo mesmo e comece a agir como eles. E aí a gente vai reproduzindo as injustiças, vai reproduzindo tudo que condena e depois vai fazendo igual. A maneira de falar, o jeito, o pouco... E nós não podemos fazer isso, né? Nós temos que nos policiar
a não deixar que isso aconteça. Por isso que eu acho que essa quarentena, noventena, né, que a gente está falando, essa noventena, ela é eu ia falar aqui que ela é um caminho de volta, mas eu não vou falar não, porque ontem, vou ostentar aqui, tá, gente? Ontem eu vi um documentário sobre a Michelle Obama, que estava parado ali para eu ver. Em algum momento alguém diz assim para ela, então, você sair da Casa Branca é uma volta à sua vida anterior, à sua vida passada? Ela fala, não. Ela estava no meio de jovens e ela diz assim, não, é o começo de uma nova história, porque eu estou aqui como vocês, tentando descobrir o que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Terminou um ciclo. E eu acho, Tia, que a gente teve a oportunidade, nessa noventena, de olhar para os nossos maridos, nossos filhos, nossa casa, o papel da mulher, né, Maria José, que você estava falando aí, como gestora do lar. O campo é dominado por homens, né? Quem escreve a história da saúde da mulher no campo do nascimento são homens. A Política Nacional de Saúde da Mulher foi escrita por mulheres feministas, ok, uma, duas, né? Mas os cientistas são homens. Não, mas eu fico me perguntando assim, como é que a pessoa se sente capaz de ter autoridade para falar sobre isso, assim, independente do sistema, da história, como ele consegue fazer isso? É porque a ciência ela é o campo, né? Ela é o campo padrão, da norma, a normatividade científica, né? Quem que votou há pouco tempo? As mulheres. Quem sabia ler e escrever? Os homens. Então, tipo assim, o mundo da ciência, ele é produzido no sentido de quem faz esse mundo são os homens, há muito tempo. Não quer saber que o saber das mulheres são desqualificados. Quer saber que a gente além nunca de ser teve... produzido, ele é divulgado, né? Isso, o que é divulgado é a produção do E aí, quando eu falei roubado, é roubado em todos os sentidos. Não é que é tipo assim, foi ao longo do processo de pouquinho em pouquinho, não. Chegou isso que eu vou falar, o que eu vou falar até, não era papo para agora, mas assim, com a ajuda do Estado e da religião cristã, né, no Ocidente, a gente teve uma modulação dos modos de trabalho. E o trabalho científico ele ficou do lado masculino, autorizado pelo Estado, e a religiosidade também, porque o Estado não se separa, né? E aí, da onde que nasce isso? As mulheres sempre pariram entre mulheres, sempre foi assim, é um saber de mulheres. É o corpo, é a vagina da mulher que sai o bebê. Quando que isso passou a ser dominação? Quando o corpo da mulher precisou ser silenciado. Simples assim. Mulher está engravidando, está tirando o bebê sozinha? Não pode. O saber do aborto sempre foi das mulheres. Elas engravidavam quando queriam e tiravam os bebês quando elas queriam. Então, quando esse controle começou a se debruçar pelo corpo feminino, precisou de mais força. Quem? Estado e religião. Quem que passa a fazer partos? Homens. Que falava assim, olha, eu não sei parir, mas pega aquela curandeira lá que sabe, bota ela aqui. Então, quem fazia o parto e autorizava o parto era o saber da mulher, mas porém o cenário foi vigiado por homens de Estado. Homens, que eu estou dizendo, homens que se reproduziram cientistas. É a história da enfermagem. E aí, assim, as curandeiras começaram a ser tiradas, isso no século XIII, XIV, né? As mulheres começam a ser retiradas desse cenário. Então, quando você começa a entender a história do nascimento, é um roubo, né? É um roubo de saberes. E assim, quem depois dominou a escrita sobre a ciência, né, dos seres humanos foram os homens, porém aprenderam com as mulheres. E pior, eu estou descobrindo isso agora, né, quem pesquisa, que outras mulheres ficaram reproduzindo lugares de Estado, então sendo supervisoras de outras mulheres. Não foi sem a ajuda de outras mulheres que as mulheres foram decapitadas, mortas, queimadas. Não foi. Né? Do mesmo jeito que o Capitão do Mato autorizou a escravidão, outras mulheres de Estado, né, religiosas, sempre religiosas, né, sempre autorizaram, né, no corpo feminino delas e de outras. Então, eu acho que a gente está rompendo várias coisas aqui, né? Mas a gente tem uma boa notícia, eu acho. Continuo no meu otimismo aí, remando para ver se essa coisa funciona. Eu acho que a gente está muito mais lúcido a respeito de tudo isso. O fato de você trazer isso aqui, né? O fato da gente ter, de um tempo para cá, eu acho que não é muito tempo, não, acho que de 10 anos para cá, se a gente puder falar, tem várias redes
de mulheres. Eu falo muito de redes de mulheres empreendedoras porque é um universo que eu iniciei, mas que já está se expandindo para várias outras coisas, e aqui começa a se expandir ainda mais por um outro lado, que é esse lado da história da enfermagem, da história da medicina, na verdade, da história da humanidade, né? Sim, a história da humanidade, Da exatamente. história da humanidade. A história das mulheres, né? Isso, né? De ouvir, assim, né? Como é que isso... Por exemplo, você fala assim de resgate, de resgatar, né, mulheres empreendedoras, tal, não sei. Cara, nos foi tirado todas as possibilidades, né, do comércio, de venda. Vocês precisam ler o livro Caliban e a Bruxa, era isso que eu queria dizer. Vou botar aqui. Sim. Obrigada. Eu não imaginava que a gente fosse estender o pão na chapa. Virou miojo, tá, gente? Na boa. Porque às 3 horas do lanche. Eu não imaginei que a gente... Traz aí a macarronada, por favor. Pois é. Disso ter se estendido. Estou me sentindo mesmo na mesa da melhor padaria, daquela minha padaria que a gente gosta, né, Maria José? Estou achando que fluiu muito bem. A Alice, vou falar, tá, Alice? Agora eu vou falar mesmo, que eu já falei na frente de todo mundo. Ai, meu Deus, a Alice fala assim, Sâmia, olha só, eu vou ter que falar muito, né? Como é que vai ser, né? Não, precisa não. Não. Você fica à vontade. Fala, eu entrei aqui sem saber que eu ia falar uma palavra. Eu achei que eu vinha só assistir. Não, sentou nessa mesa, tem que falar. Queria dizer para as enfermeiras que no dia dos aplausos para as enfermeiras, eu chorei na minha varanda, porque aplaudiram muito aqui, eu fiquei imaginando a vida de vocês, e eu acabo sempre me colocando no lugar do outro um pouquinho, e bateram tão poucas palmas, sabe? E eu fiquei muito triste por isso. Eu acho que por isso que eu chorei, porque eu acho que merecia ovacionar por 2 horas, sabe? Sâmia, eu gostei muito de assistir, me deu uma visão totalmente diferente daquilo que as minhas filhas, da faculdade que as minhas filhas estão fazendo, entendeu? Eu agora tenho outra visão. Penso exatamente na enfermeira, naquela de jaleco branco, né? Ali no hospital, e que a gente realmente ela está ali, não sabe direito o que ela está fazendo. E agora eu tive uma visão totalmente diferente da importância que a enfermeira tem. Então, vou dar de agora em diante um valor muito maior ao que elas estão abraçando. Ai, gente, que lindo, meu Deus, muito bonito ouvir isso, muito bom a gente se sentir ouvido assim, muito bom mesmo, obrigada. Vamos? Oi? Fazer nossa salva de palmas para elas? Que engraçado, eu pensei nisso, eu vi a Maria José aplaudindo, 1, 2, 3 e já, então. Se é para bater palmas para vocês. Ai, meu Deus, gente. Para a equipe. Ai, meu Deus. Obrigada. Para a equipe de vocês, para as companheiras, para os alunos, para todo mundo. É festa. Ouviu a gente bater palma aqui? Mas que vocês consigam, não só do jeito que vocês fizeram com a gente, tocar desse jeito, falando da história, nem falando do ritmo do dia a dia, mas falando da história, desse desafio que é. Mas não só que vocês consigam tocar a mim e que eu multiplique para mais um, que esse um multiplique para mais outro, e a gente consiga, numa progressão geométrica, espalhar essa fala de vocês, assim como a gente tem feito com outras falas, com outros desafios, com outras lutas que tem aí, né? A gente precisa multiplicar isso, elevar a não sei que potência, mas fazer com que isso reverbere o tempo inteiro. Então, obrigada por todo esse esclarecimento. Eu espero que venham outros pães na chapa, que vocês possam estar presentes para outros assuntos também, e que se a gente tiver que voltar nesse assunto, com certeza, com as companheiras de vocês, com os alunos que seja, por favor, convidem, porque é para que a gente aprenda mesmo. Obrigada por isso. E uma coisa que eu queria dizer, assim, que eu acho que é muito importante, é que esse pão na chapa não é meu, tá, gente? Eu não sou anfitriã da sala virtual.
mas eu não sou a dona desse papo. Então, proponham o que vocês quiserem, proponham temas diferentes. Se a gente puder, a gente estipula tempo. Tá? Ah, não, Sâmia, foi muito bom hoje, mas de repente da próxima vez eu preciso ficar só 1 hora. A gente propõe um tempo, a gente consegue fazer isso, mas o que a gente não pode é parar. Né? Parar de falar do racismo, parar de falar da mulher, parar de falar do enfermeiro. Eu acho assim, desculpe te interromper, mas não, até para frente essa pauta do racismo está tão forte, né? A gente tem, não precisa ficar restrito à enfermagem, né, Eliane? Mas a gente tem colegas que podem falar do lugar de fala mesmo, né? Assim, que vão poder trazer uma discussão maravilhosa. Assim, eu acho que nesse momento tão cruel, a gente eu não quero mais me sentir espectadora disso, né? Porque eu tô muito incomodada nesse momento. E aí eu acho que a gente pode usar espaços como esse, que são tão potentes, né? Da gente trazer pessoas que podem falar disso de dentro de um lugar de fala e para a gente aprender, né? Porque eu acho que essa é a nossa postura, é de aprender mesmo. É isso. Eu queria agradecer muito a vocês o convite, né? O tempo de escuta, o tempo generoso de vocês aí, de interesse, né? Eu fiquei muito emocionada mesmo antes com o pedido e de fazer parte disso para falar da nossa profissão, isso é tão raro, né? É isso, a gente está se acostumando com essa visibilidade, né? É verdade. Tá sendo difícil, assim, com isso. E agradecer mesmo o acolhimento de vocês, a escuta, pedir não é pedido de desculpa, não, mas sim em algum momento, né, que eu tenho, às vezes, uma voracidade para falar de certos assuntos, né? Energia. Uma Mas energia. Isso é maravilhoso. Porque às vezes não tem um jeito, né, de comunicar e às vezes nem é o certo, nem é o mais adequado, mas é como a gente dá conta. Mas eu queria agradecer muito, assim. Foi exatamente esse jeito aí que tocou a gente, Eliane. Não é? É claro, mexe. E aí eu quero agradecer muito. Agradecer por vocês, mulheres, estarem aí, né, nesse pequenininho afetivo, se conectando com outras mulheres. Vocês não sabem como isso é importante para isso, assim, né, das minhas filhas estarem me vendo aqui agora reunida com outras mulheres, né? E isso tem uma parte muito importante na educação, né, de outras mulheres. E aí eu quero agradecer vocês por essa iniciativa, né? Então, parabéns mesmo. Vocês são muito acolhedoras, mulheres acolhedoras, de verdade. Gente, obrigada também, tá? Assim, é muito bom, gente. É isso que a Eliane falou. Acho que o que eu falei com a Sâmia tem muito a ver com isso. Eu não estou acostumada a falar da minha profissão em outros espaços, né? E aí, quando a Sâmia me chamou, eu falei, vou ter que falar muito? Aí agora eu estou me tocando que é uma coisa até da própria enfermagem, né? Vou ter que falar muito. Agora eu me vi, como é que eu vou falar da minha profissão, né? E aí foi tão natural aqui, né, a maneira que correu aqui, vocês são tão sensíveis, tão interessados, a gente percebe o olhar interessado na gente, né? Então, isso dá força, assim, foi muito importante, assim, ouvir todas vocês, né? Ser ouvida por vocês, isso, o interesse quando a gente está falando, porque a gente percebe muito isso nos alunos, né? Mas aí já é uma outra posição, um outro lugar. Agora, pessoas que não são da enfermagem, que não são da saúde, querendo ouvir a gente, é uma honra, assim, agradeço muito, fiquei um pouquinho tímida, mas fui me soltando depois. Foi nada, foi linda, foi linda. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas eu acho que tem a ver também com isso. Como assim vou falar da enfermagem, né? Uma coisa meio... Mas que bom, fiquei muito feliz, obrigada. Então, todas de parabéns. Eu recomendo que vocês apareçam lá no IGVT, que eu botei o vídeo da Eliane falando e da Alice falando. São alguns minutos, não são muitos minutos, né? Não é muito longo, o vídeo tem 7, 8 minutos, mas passa muito rápido. E o que elas contam para a gente, assim, não é o resumo do que está aqui, né? São outras coisas que a gente acabou nem tocando no assunto, então é complementar, e eu acho que vale muito a pena. O meu interesse pela enfermagem começou por um papo na volta da escola, Alice. Então, eu acho que, quanto mais você puder falar, ainda que com vergonha, Eliane, mesmo com a sua energia, que você acho que não encaixa, mete a energia, engata a primeira, porque eu acho que é isso
que cria um interesse e cria uma verdade nos profissionais que a gente está vendo atrás de um jaleco branco. Né? Sim, É sim. Obrigada, obrigada, gente. Muito emocionante. Gente, muito obrigada obrigada mesmo. Obrigada, Lê. Um beijo em Obrigada, todas. Paula.
Tchau.